E aí pessoal, beleza? Max aqui de novo. Bem, antes de tudo eu tenho que dizer para vocês que isso aqui é só um vídeo resumo do resumo, porque Saul Alinsky não dá para resumir o pensamento de Saul Alinsky em 5 minutos de vídeo. Mas se você quiser saber mais, você segue para a palestra do Silvio Medeiros, que está lá no canal Formação Política, eu vou deixar o link embaixo. Pode seguir também para o raio-x do Rules for Radicals, que é uma seção do blog do Luciano Ayan, que eu também vou deixar o link embaixo. E você pode ler esse livro aqui, para quem lê inglês, Rules for Radicals, que é o livro do Saul Alinsky, onde está lá o método dele de destruição, que não é um método de aplicação do comunismo, do socialismo. É um método apenas de destruição. Destruição do quê? Do sistema vigente. Porque o Saul Alinsky, ele se diz um agitador, um rebelde. Inclusive, no início do livro, ele faz uma dedicatória a ninguém mais, ninguém menos do que o Satanás. É sério, brother. Ele diz a seguinte coisa, em tradução livre, né? Vou dizer o que eu entendi. Ele diz assim: nós devemos dar crédito ao primeiro de todos os radicais, que se rebelou de forma tão eficaz contra o sistema que ao menos conseguiu o seu próprio reino, Lúcifer. E o reino de Lúcifer a gente sabe qual é o inferno. Você pode chegar para mim e dizer: não, vou dar uma procurada na Wikipédia e vou ver alguma coisa sobre o Saul Alinsky lá. Infelizmente, na Wikipédia do Brasil não tem nada sobre Saul Alinsky. Ele aqui no Brasil é praticamente desconhecido. E mesmo nos Estados Unidos, que é o país de origem dele, ele nasceu em Chicago, ele é pouco conhecido para a relevância que ele tem, pois ele é mentor intelectual de ninguém mais, ninguém menos do que Barack Obama. E de todo o partido republicano, perdão, é o mentor intelectual de praticamente todo o partido democrata. E para ter tamanha relevância, esse cara deveria ser bem mais conhecido do que ele é. Mas se ele não é tão conhecido, essa é a maior prova da eficácia do método dele. Porque ele sabia da importância da descrição para poder você aplicar bem o método dele. Ele descobriu essa relevância quando ele teve contato com um cara chamado Frank Nitti, que era o executor, o assassino da gangue de Al Capone. O Frank Nitti, por saber da importância de não ser conhecido por seus inimigos, porque obviamente ele tinha que se aproximar dos caras para matar. Se ele fosse conhecido, sempre que ele se aproximasse, a turma picava a mula. Ele deu um insight para o Saul Alinsky de perceber que se o seu método for aplicado de forma discreta, sem que as pessoas saibam, ele funciona muito bem. Outros dois mentores intelectuais, vamos dizer assim, do Saul Alinsky é o Maquiavel e o Antônio Gramsci. O Maquiavel criou o livro que todo mundo conhece, que é O Príncipe. Nas palavras do Saul Alinsky, é um livro onde ele dá o método para aqueles que têm poder continuarem mandando naqueles que não têm, porque Saul Alinsky define as pessoas em 3 classes: aqueles que têm poder, aqueles que têm pouco e querem mais, e aqueles que não têm poder. Nos livros Cadernos do Cárcere de Antônio Gramsci, Antônio Gramsci transfere o método do Maquiavel, do Príncipe, para o partido, que no caso seria o partido que seria o príncipe, vamos dizer assim, no método de Gramsci. E no método do Alinsky, ele coloca o método, ele diz que o livro dele é um método para aqueles que não têm poder adquirirem poder. E o método dele é baseado em movimentos de massa ou movimentos sociais. Não é à toa que você vê movimentos sociais hoje em dia, em sua maioria de esquerda, como por exemplo o feminismo, o MST, e muitos outros que você já conhece, aí que eu não preciso nem citar, que você já sabe o que eu estou falando. Por quê? Como foi que ele chegou a essa conclusão? Lá na gangue do Al Capone, o Saul Alinsky viu que os membros da gangue, a gangue funcionava muito bem, de forma muito eficaz, porque cada indivíduo achava que estava trabalhando sob o seu próprio fim, e não pelo fim da gangue. Os indivíduos entravam na gangue porque esse maldito sistema capitalista fez com que eu ficasse pobre e por causa disso eu estou ferrado. Portanto, eu vou me juntar ao Capone, que me ajudou muito mais, e esse cara aqui vai me ajudar. E é com isso que eu vou tocar minha vida. Tem outros que diziam: não, estou a fim de conseguir poder, puta e dinheiro, blá, 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 e entrava na gangue. Ele percebeu que se você você canalizar os interesses pessoais de cada indivíduo para a sua finalidade, eles vão trabalhar para você sem saber. Ele tem até uma frase muito famosa do Saul Alinsky, que é: "The issue is never the issue. The issue is always the revolution." Que literalmente falando significa, em tradução livre obviamente, significa que a causa nunca é a causa é a revolução. Você deve usar o movimento feminista, elas estão achando, as feminazes estão achando que estão lutando pela igualdade das mulheres, blá blá blá. Mas é claro que elas não estão trabalhando por isso.
Porque, como quem controla sou eu, elas estão trabalhando para a minha revolução. Mesma coisa o MST, mesma coisa até os retardados que foram no meu vídeo, que eu vou falar, a diferença de socialismo e comunismo. Aliás, muito obrigado pelo feedback, eu estou vendo que a turma está gostando muito. Chegou uma tweet de gente lá para dizer para mim, não, peraí, você está enganado. O socialismo luta pelo bem social. E o comunismo não, que foi uma coisa ruim, mas o socialismo não, o socialismo é uma coisa boa. Não, sua anta. O socialismo não luta pelo bem social. O socialismo diz que luta pelo bem social. Mas como eu expliquei, o socialismo e o comunismo são métodos de aquisição de poder, tal qual o método do Saul Alinsky. A diferença é que o Saul Alinsky deixa isso bem claro em seu livro. Aí, bem, o primeiro princípio do método do Saul Alinsky é o princípio da desinformação, que é isso que eu já expliquei. Se você diz para as pessoas aquilo que você quer fazer com elas, elas não vão fazer. Portanto, você jamais diz. Ou você não diz, ou você diz de uma forma que elas entendam uma coisa, mas você está falando outra. Por exemplo, você nunca diz que você é socialista, que você é comunista, que você é esquerdista. Você diz que você é progressista. Olha que maravilha. Você é a favor do progresso. Quem é que não é a favor do progresso? Você diz que você é, como diz Jean Wade, você é da esquerda libertária. Vê que maravilha. Você é de esquerda, mas você é a favor da liberdade das pessoas. Porra, quem é que não é a favor disso? A gente sabe que é tudo mentira e que isso serve, é um engodo que serve para pegar esse pessoal idiota útil e canalizar na função que você quer. Esse é o princípio da desinformação. O segundo princípio é o princípio da destruição dos seus inimigos. Porque se você quer fazer uma revolução, se você quer destruir o sistema vigente, os caras que vão reagir a isso, que são os reacionários, é por isso que o nome reacionário cabe perfeitamente ao conservador. Porque ele é aquele cara que esboça a reação à revolução. Ele diz assim, peraí, a gente não quer brincar disso não. Você vai ter que arrumar uma maneira de destruir os reacionários. E, assim, no campo intelectual, no campo das ideias, não dá para debater com o reacionário, por uma razão muito simples. Porque o reacionário tem razão, ele está certo. Porque o Olavo tem razão. Aí, como você não tem como combater esse cara no campo das ideias, o que é que você faz? Você destrói ele. Você joga ele para fora do debate. Não é à toa que você não vê... Teve um movimento social do Brasil. Tem ainda, está havendo. Movimento fora Dilma, fora PT, fora Foro de São Paulo. Esse movimento seria incapaz de existir se não houvesse um cara chamado Olavo de Carvalho. E esse cara, que foi a influência maior de todo o movimento, não foi entrevistado uma única vez na imprensa oficial, obviamente. Na Veja ele saiu lá, a Joyce Hasselman entrevistou ele. Mas enfim, você nunca vai ver esse cara no Jornal da Globo. Por quê? Porque você tem que destruir os seus inimigos, você tem que tirar eles do jogo. Por isso que sempre que um direitista vai debater com um esquerdista, a primeira coisa que ele faz é dizer, você é um fascista. Mesmo que ele saiba que o fascismo é de esquerda, mas ele vai dizer, você é um fascista, você odeia mulheres, você odeia negros, você odeia pobres, você odeia tudo. Mas ele não vai deixar você entrar no campo das ideias, porque se você entrar no campo das ideias, se for um debate aristotélico, você vai vencê-lo, porque você tem razão. Esse é o segundo princípio, que é a destruição dos inimigos. O terceiro princípio do método Saul Alinsky é o niilismo político. E o que é isso? Bem, primeiro você precisa saber o que é o ceticismo político. O ceticismo político é o conservadorismo em si. Inclusive é o nome do blog do Luciano Ayan. Aliás, é um bom tempo para se fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo explicando o que é o conservadorismo, porque eu vejo que muita gente não sabe o que é isso. Pensa que ser conservador é odiar homossexuais, e não é. Mas, enfim, o niilismo, o ceticismo político, ele parte da seguinte premissa, que mudanças políticas são mudanças pequenas e que, assim, necessariamente a gente vai salvar o mundo com uma canetada, não. E que o nosso sistema vigente ele chegou a tal organização através de um processo lento e paulatino de pequenas mudanças que permitiu a gente viver como vive. Portanto, mexer nele de uma vez é temerário demais, não vale a pena, vamos com calma. Isso é o ceticismo político, ou conservadorismo. O niilismo político ele parte da seguinte premissa, a política é guerra, é jogo do vale tudo. Se é a minha vida que está em jogo contra a sua, vale qualquer coisa, é areia na cara, dedo no olho e chute no ovo. O que eu puder usar contra você eu vou usar e está valendo. Por isso que Saul Alinsky ele diz a seguinte frase, ele diz que o mais antiético de todos os meios é não usar de todos os meios. Portanto, se você não tem nada, você tem que arrumar uma maneira de jogar na proporção que o seu inimigo não pode jogar. Isso, inclusive, vai se estender para um outro assunto que se chama guerra assimétrica. Eventualmente eu vou falar sobre isso também. O Saul Alinsky ele diz assim, você deve cobrar a moralidade no momento em que a moralidade estiver a seu favor. Por exemplo, se você está no poder e as pessoas estão querendo pegar em armas para tirar você, mesmo que você seja um ditador, você tem que dizer, isso é imoral. Pegar em armas contra um governo democrático, isso lembra alguém que vocês conhecem? Bem, é isso aí. Pegar em armas contra um governo eleito democraticamente, não, isso está errado.
Mas, no entanto, quando você estiver do outro lado, e que um governo que for contra você estiver na frente, tivesse sido eleito democraticamente, aí você pega em armas. Porque a moralidade só serve para eles. Para você, não. Para você isso não importa, não. Isso é café pequeno. Portanto, você usa de tudo que você tiver nas suas mãos para poder destruir o outro lado. Esse é o terceiro princípio do método. Agora, um adendo muito importante que eu preciso dizer a vocês para finalizar o vídeo. Nós não devemos usar esse método do Saul Alinsky. Por quê? Porque o método, a gente deve estudar esse método para entender a cabeça dos esquerdistas. Porque estudar Saul Alinsky é você saber contra quem você está lutando. É você perder a inocência política. Mas por que você não deve usar esse método? Nunca. Eu vou dizer por quê. Porque se você ensina as pessoas a trapacear, a mentir, a roubar, a fazer um relativismo moral para alcançar os seus objetivos, no momento em que essas pessoas alcançarem, você não pode esperar que elas vão ser pessoas boas e morais, porque elas não serão, porque elas aprenderam que o jogo funciona de maneira suja. É por isso que toda vez que há uma ascensão esquerdista de poder em qualquer país democrático, sempre, invariavelmente, há uma destruição da moral, há uma destruição dos costumes, da cultura e há uma subida da violência louca. Isso não é coincidência, é inerente a esse método de ação, entendeu? Portanto, o recado era esse aí. Eu espero que tenha ajudado os senhores. Leiam um pouco sobre o Saul Alinsky, vão lá no Luciano Ayan, Raio-X do Rules for Radicals. Eu leio esse livrinho aqui, se puder ler, obviamente, Rules for Radicals. E a palestra do Silvio Medeiros, muito boa também lá no Formação Política, beleza? Um abraço para vocês, até a próxima.